Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a nossa aula de número 22, 22ª aula da obra O Livro dos Médiuns, ou o Manual dos Evocadores, né? Muito interessante, obra que precisa pautear os nossos estudos, compreensões e vivência do processo mediúnico, pelo menos e em via de regra, como início, como primeiro estudo fundamental, necessário, eu diria até obrigatório. Mas, claro, o estudo em si é bem-vindo também para quem não deseja participar de reuniões mediúnicas, para quem, na verdade, não é médium, mas quer obter o conhecimento científico acerca dessa que é uma propriedade do organismo humano, é uma propriedade do ser humano, é uma capacidade humana. Portanto, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Dando já continuidade, né, ao nosso estudo, terminamos na aula, estamos ainda na primeira parte do livro, capítulo 4, estamos vendo a questão dos sistemas, né? Já expliquei em vídeos anteriores muitas vezes o que significa esse capítulo, o que são os sistemas, e começando hoje no item 48 do capítulo 4, e aí Kardec aborda a questão do sistema uniespírita ou monoespírita. O que seria isso? Vejamos o texto. Uma variedade do sistema otimista, que foi o sistema visto no final da aula passada, consiste na crença de que um único espírito se comunica com os homens e que esse espírito é o Cristo, que é o protetor da Terra. Quando se vê em comunicações da mais baixa trivialidade, de uma grosseria revoltante, impregnadas de malevolência e de maldade, seria profanação e impiedade supor que pudessem emanar do espírito do bem por excelência. Ainda se aquele que o creem não tivessem jamais tido senão comunicações irreprocháveis, conceber-se-ia sua ilusão, mas a maioria concorda em as haver tido muito mais, o que explicam dizendo ser uma prova que o bom espírito lhes faz sofrer, ditando-lhes coisas absurdas. Desse modo, enquanto que uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que pode dizer coisas boas para tentar outros, pensam que só Jesus se manifesta e pode dizer coisas más para provar. Entre essas duas opções tão inversas, quem julgará? O bom senso e a experiência. Dizemos a experiência porque é impossível que aqueles que professam ideias tão exclusivas tenham visto tudo e tudo bem visto. Aos dias de hoje, esse sistema é ridículo, né? Quem tem experiência em comunicação com os espíritos, quem tem consciência no processo mediúnico, consciência e experiência, na verdade, e muita experiência, sabe que as comunicações, elas vêm dos espíritos. Elas vêm dos espíritos que são as almas das pessoas que já habitaram a Terra e que um dia voltarão a habitar a Terra também. Jesus pode dar comunicação? Claro que sim, ele é o espírito mais puro que nós já conhecemos e é óbvio que ele pode dar comunicações. Agora, será que ele dá à torto e à direita? Será que Jesus, o espírito mais puro, chega até nós por qualquer motivo? A minha opinião é de que não, né? Um espírito da envergadura de Jesus, eu costumo dizer, e eu espero que vocês entendam com muito carinho o que eu vou dizer agora. Um espírito como Jesus tem mais o que fazer do que ficar se apresentando e dando atenção muitas vezes nas nossas próprias mesquinharias, futilidades e muitas vezes coisas sem sentido. Mas que ele possa vir a dar uma comunicação,
para um momento muito grave ou para uma situação muito séria, nobre, cujo objetivo seja o bem absoluto e o bem não só pessoal, mas o bem de uma comunidade inteira, o bem do planeta inteiro? Claro que ele pode, claro que ele pode. Portanto, esse sistema de dizer que só Jesus comunica, eu acho que por uma lógica muito pura e simples, ele já está soterrado. E ainda mais, dizer que Jesus vai mentir, vai enganar só para nos provar, isso é mais ridículo ainda, muito mais ridículo ainda. Mas, entenda, Kardec não está defendendo isso não, muito pelo contrário. Kardec está descrevendo os sistemas que apareceram na época dele, né, para explicar os fenômenos das comunicações mediúnicas. E ele termina o item 48, né, Kardec, escrevendo o seguinte: quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos, olha só a diversidade de comunicação, né? Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam a presença de parentes, amigos ou conhecidos, pelas manifestações escritas, visuais ou outras, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo uns, Cristo segundo outros, que toma todas as formas, mas não nos dizem por que os outros espíritos não podem se comunicar. Com qual objetivo o espírito de verdade viria nos enganar, apresentando-se sob falsas aparências, iludir uma pobre mãe, fazendo-a crer mentirosamente que ele é o filho por quem chora? A razão se recusa a admitir que o Espírito Santo, entre todos, se rebaixe para executar uma semelhante comédia. De outra parte, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não é tirar do Espiritismo o que tem de mais doce o consolo dos aflitos. Digamos muito simplesmente que um semelhante sistema é irracional e não pode suportar um exame sério. Como já falei anteriormente, né, eu acho que isso encerra a questão. Não faz sentido nenhum mesmo a comunicação de um só espírito responsável por todas as comunicações no mundo inteiro, através de todos os médiuns. Isso não faz o menor sentido. Mas e você, o que é que você acha? Você tem alguma opinião sobre isso? Se quiser, pode deixar aí nos comentários, tá? Bom, vamos agora ao item 49, né, que é o sistema multiespírita ou poliespírita. Já dá para entender que é em oposição ao anterior, né? Bom, todos os sistemas que passamos em revista, sem excetuar os que são no sentido negativo, repousam sobre algumas observações mais incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa é vermelha de um lado e branca do outro, aquele que não a tenha visto senão de um lado afirmará que é vermelha, um outro que é branca. Todos os dois estarão em erro e com razão. Mas aquele que tenha visto a casa de todos os lados dirá que é vermelha e branca e será o único com a verdade. Muito interessante essa experiência mental que Kardec nos demonstra agora, o que é comum de todo gênio, tá? De todo ser humano inteligentíssimo. Einstein fazia muito dessas experiências mentais. Nada mais óbvio, né? Imagina uma casa de um lado pintada de branco e do outro lado pintada de vermelho. Qualquer pessoa que só viu um lado vai dizer que é a cor que viu e vai ter certeza disso. Não, a casa é branca, e ela vai dizer, eu vi. E o outro, não, a casa é vermelha e eu vi. E ambos estão errados, né? Porque esqueceram de ver o outro lado. E serve também de metáfora para as nossas análises e avaliações em nossas vidas, né? Muitas vezes nós só analisamos um lado da questão, não é verdade? Muitas vezes nós só nos preocupamos com uma dimensão, com um lado da história e desprezamos os outros. Porque a priori não concordamos, porque a priori somos preconceituosos e por aí vai. Muita coisa nesse escrito de Allan Kardec
para que nós possamos pensar, raciocinar, meditar sobre. Bom, e Kardec continua. Ocorre o mesmo com relação à opinião que se faz do Espiritismo. Pode ser verdadeira em certos aspectos e falsa se generaliza, o que não é senão parcial, se toma por regra o que não é senão exceção, pelo todo o que não é senão a parte. Ou seja, quando não se estuda Espiritismo na inteireza, quando não se estuda Espiritismo pormenorizadamente, na sua inteireza, com muito estudo, leitura, reflexão, pesquisa, e isso leva anos e anos e anos. Eu acho que uma vida inteira, do momento em que você passa a começar a estudar Espiritismo, isso é para o resto da vida, pelo menos eu vou estudar Espiritismo para o resto da minha vida, para o resto dessa encarnação, e acredito que durante as próximas encarnações. E aí, às vezes, pessoas, por leem um texto, às vezes avulso, e às vezes de algo que nem é doutrinário, acha que já sabe sobre a doutrina espírita. É disso que Kardec está nos alertando aqui. E ele continua. Por isso dissemos que quem quer estudar seriamente esta ciência deve ver muito e por muito tempo. Somente o tempo lhe permitirá apanhar os detalhes, notar as nuances delicadas, observar uma multidão de fatos característicos que serão para ele raios de luz. Mas se detém na superfície, expõe-se a formar um julgamento prematuro e, por consequência, errôneo. Eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa, que formam atualmente a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas. Compreenderam, né? Que interessante. Todos esses sistemas que nós estamos estudando já há algumas aulas, são opiniões isoladas. E agora Kardec vai apresentar, como ele diz aqui, ó. Eis aqui, a partir de agora, o que é que nós veremos a partir de agora na aula aqui, ó? A partir de agora, e aqui, ó, eis aqui as consequências gerais que foram deduzidas de uma observação completa, que foram atualmente, que formam atualmente a crença, pode-se dizer, da universalidade dos espíritas, porque os sistemas restritivos não são mais do que opiniões isoladas, eu fiz questão de repetir. Eis o primeiro item. Os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, ou melhor dito, pelos espíritos, ou seja, os fenômenos espíritas, realmente espíritas, são produzidos pelos espíritos, que são inteligências extracorpóreas, ou seja, que são inteligências, que são consciências fora do corpo físico, que não possuem mais um corpo físico. Estuda isso, reflete sobre isso, pensa sobre isso. Segundo, os espíritos constituem o mundo invisível, estão por toda a parte, os espaços são por eles povoados ao infinito, estão sem cessar ao nosso redor e com eles estamos em contato. Olha que coisa interessante. Estuda isso, verifica isso com raciocínio. Tem muitas abstrações, né? Os espíritos estão localizados em tal lugar, no local tal, na edificação tal. Eles estão aqui em todos os lugares, do meu lado, no seu lado, nas pracinhas, nas ruas, nos cinemas, nas bibliotecas, nos teatros, nos bares, sim, nas casas variadas. Aqui, Kardec, eu vou ler de novo, olha só. Onde é que eles estão? Por que Kardec não fala? Eles estão circunscritos num dado local, numa edificação tal, num prédio tal, numa cidade tal. Não, olha só.
Onde estão os espíritos? Está aqui Kardec afirmando. Os espíritos constituem o mundo invisível. Onde é esse mundo invisível? É aqui mesmo, gente. É aqui mesmo também. Claro que não é só aqui, mas é aqui também. Olha, estão por toda parte. Os espaços são para ele povoados ao infinito. Estão sem cessar ao nosso redor e com eles estamos em contato. É preciso refletir muito sobre isso, tá? Mas muito mesmo. Vale a pena refletir sobre isso. Eu vou parar por aqui. Já estamos nos nossos 15 minutos e meio, né? Porque a partir daqui são muitas reflexões, como essas duas últimas foram também. E aí, para não ficar muito extenso, né, vou estar parando por aqui. Eu acho que tem muito para refletir, sabe? Muito para refletir nessa aula de hoje. Então, vos deixo aí para essa semana refletir sobre isso. Na próxima semana estaremos de volta, tá bom? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu prestígio. Esse canal, esse trabalho é para você, é para você. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Até o nosso próximo encontro na semana que vem. Tchau.